entendendo e quebrando o círculo vicioso. Vamos fechar hoje, né? Como eu falei, estamos num tema de palavras recebendo força para alcançar lugares altos. Nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas. 2022 foi bom, 2023 será melhor. Porque Deus vai nos levar a alcançar coisas grandiosas. E precisamos entender, precisamos aprender o que o Senhor tem para cada um de nós. Moça, você mandou a imagem? Nunca duvidei. Só para que você possa entender como que é o ciclo, né, que nós vivemos todos os dias. Eu vou falar sobre isso, mas só para você entender. Nossos traumas viram emoções, que viram ações, que viram comportamentos, que se tornam em hábitos. Traumas, emoções, ações, comportamentos e hábitos. E é assim na nossa vida todos os dias. Todos os dias, ou dependendo do momento que você passou, um trauma ou alguma situação, vira isso, traumas, emoções, ações, comportamentos e hábitos. Eu quero que você preste muita atenção, porque o Senhor quer nos ajudar. Quer que você enxergue coisa que até hoje talvez a gente não estava enxergando, e por isso estávamos travados, né? Não estávamos caminhando como o Senhor deseja que nós caminhássemos. Então, eu vou ler só um negócio para você entender. O ciclo do comportamento é uma sequência que começa em nossas memórias e termina com a formação de hábitos. Esse ciclo, representado em um gráfico circular, como está aqui, pode ser descrito da seguinte maneira: as memórias levam a sentimentos que impulsionam ações, gerando comportamentos que finalmente se solidificam em hábitos. Esse ciclo também pode ser influenciado por traumas que suscitam emoções fortes, desencadeando o mesmo processo. Então, dependendo de como foi a sua vida ou algum trauma que você viveu no passado, isso vai te marcar de uma certa maneira. E aí vai começar a virar isso aqui, ó, traumas, emoções, ações, comportamentos e hábitos. E você precisamos entender isso. Porque talvez você está aqui e você já se ligou que você tem um trauma. Ou que você tem um certo vício, ou um certo ciclo na sua vida que não quebra. Ou talvez você está aqui e você nem sabia que talvez um trauma que você viveu lá atrás te marcou de uma certa maneira e isso virou um ciclo na sua vida que você não consegue sair dele. Eu quero que você preste muita atenção, que você dê muito espaço ao Senhor, porque em nome de Jesus, nós precisamos entender isso, precisamos orar para o Senhor, para que Ele quebre isso e a gente possa viver o que de verdade o Senhor tem para cada um de nós. Quantos podem dizer amém? Para você entender, as nossas memórias são registros das experiências que tivemos no passado e que estão armazenadas em nossos cérebros. São a fonte inicial deste ciclo. Elas incluem não apenas fatos e eventos, mas também nossas reações emocionais a elas. Quantos aqui você lembra de algum trauma que você viveu? Talvez foi recente ou talvez foi quando era mais novo. Se foi recente, glória a Deus. Quer dizer que ainda pode ser que não se tornou um comportamento que se transforma num hábito. Para que você possa entender um pouco. Tem muitas crianças que desde pequeno, e as crianças são muito espertas. Um exemplo, uma criança, ela começa a chorar. E os pais, sem saber o que fazer, vai lá e entrega algo que não deveria entregar para essa criança. Aquela criança teve um comportamento. Ela chorou e os pais foram lá e entregaram algo para ela. A criança não é burra. Nós sabemos disso. A criança é muito esperta. E a criança nota aquilo. E a partir daquele momento ela vai começar a fazer isso várias vezes. Às vezes os pais vão até tentar falar, não vou entregar. Mas ela vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, até os pais entregar. E aquilo vai virar um comportamento da criança, que depois vai virar um hábito. Ela vai aprender a fazer aquilo, e já era, os pais estão presos àquilo. Tudo na nossa vida gira em cima disso. Ou você vai sofrer um trauma, ou você vai passar por alguma emoção forte, e aquilo vai desencadear em você alguma coisa. Para que você possa entender de uma outra maneira. Vamos na Bíblia, vamos ler sobre duas pessoas diferentes, que viveram situações parecidas e tiveram reações diferentes. Para que você possa entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Matias, projeta por favor. 1 Samuel capítulo 10,
do versículo 18 ao 24. Primeiro Samuel, capítulo 10, do 18 ao 24. Espero você achar na sua Bíblia, porque até isso pode se tornar um hábito. Os hábitos podem ser bons ou ruins. Depende do que nós queremos que sejam, ou podemos transformar um hábito mau num hábito bom? Podemos também. 1 Samuel capítulo 10, do versículo 18. É a história de Saul, quando Saul é ungido por Samuel. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhes disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre, e da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei. Aqui é quando Samuel tinha acabado de ungir Saul e tinha mandado Saul embora, que chegaria um momento onde ele iria chamar Saul na frente de todo mundo, e esse é o momento onde Samuel chama Saul e mostra que Saul foi o homem que Deus escolheu para ser o rei que o povo pediu. Só que o engraçado é, Saul já sabia que ele tinha sido ungido para ser rei, ele já sabia, ele era o mais alto, ele era o mais belo, ele chamava atenção. Só que quando foram procurar Saul, Saul estava escondido. Se você conhece um pouco de Bíblia e sabe um pouco da história de Saul, Saul nunca foi um homem de se expor de verdade. Por toda a vida de Saul até ele morrer, ele foi um homem que sempre se escondeu, ele sempre ficou muito sem dar as caras. E por que eu estou mostrando isso? Porque provavelmente a Bíblia não declara, não fala muito sobre antes ou a criação de Saul. Muito provavelmente Saul sofreu algo na vida dele, na criação dele, que levou ele a se esconder quando ele tinha que se expor. Naquele momento onde Samuel está procurando ele estava escondido, porque alguma coisa na vida dele aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque nós também somos assim. Quantos aqui você já apresentou um trabalho na escola e você gaguejou pra caramba? Isso não é de Deus, gente. Esse é um momento mais terrível do momento de escola. Nossa, isso não é de Deus. Só que quando você começa de pequeno, e você, por exemplo, eu tinha um negócio na escola, era complicado, velho. Todo nome a professora falava certo, o meu ela errava. Até hoje um monte de gente erra o meu nome. Gideão, sempre erra, gente. Então na escola, quando chegava o meu nome, antes de chegar, eu já sabia qual era o próximo, eu falei, eu aqui. Pra não errar um monte de vezes, aí ficava uma zoeira comigo. E eu ficava mais inseguro ainda. Então quando chegava no meu nome, ei, tô aqui, professora. Quando eu tinha que ir pra frente, apresentar com um trabalho, gente, eu fazia de tudo. Gente, deixa que eu faço. Eu vou fazer isso aqui, eu faço mais que vocês. Só pro pessoal falar mais que eu. Então era complicadíssimo. E eu achei que depois que eu crescesse, isso ia mudar. Mentira. Eu fui fazer faculdade com 32 anos. Eu tive que apresentar um trabalho. Eu senti a mesma coisa do tempo de escola. Eu falei, não é possível, gente. Eu sou pai, já sou adulto, gente. Tô aqui. Nossa, um negócio ruim, velho. Mas por quê? Porque desde pequeno acontece isso. Toda criança acontece isso? Não, tem criança que vai lá tranquilo, fala que é uma benção. Você fala, gente, esse menino é de Deus, não. Não é possível, gente. Mas fala que é uma maravilha. Por quê? Por conta desses traumas. Tudo que acontece na gente vai desencadear em mim e você alguma coisa. Pode ser alguma coisa boa, pode ser alguma coisa ruim. Tem muitas pessoas que passam por um momento de estresse ou ansiedade
E o que elas fazem? Comem. E a pessoa fala, não, é que eu comendo, eu relaxo. Porque algum dia ela passou por um momento, uma crise de ansiedade. E ela comeu. E quando ela comeu, ela falou, poxa, isso aqui me fez bem. E a partir daquele momento, vai passar a fazer mais alguma vez, vai virar um comportamento, e depois vai virar um hábito na vida dela. Estava assistindo com a pastora, nós vimos um rapaz. Que ele falou, não sabia que eu pesava tudo isso. Gente, o rapaz pesava 350 quilos. 350 quilos. E ele não ia na balança há muitos anos. Ele foi no hospital, no médico. Quando ele subiu, ele falou, eu não sabia que eu pesava tanto, 350 quilos. Mas por que eu estou falando isso? Porque o médico falou, você come muito? Ele falou, eu como de manhã, de tarde, de noite. Só que eu belisco entre elas. Ou seja, ele come compulsivamente. Por que eu estou falando isso? Porque tudo na nossa vida é assim. Algo vai acontecer e você vai buscar alguma coisa para saciar aquilo ou para mudar aquilo na sua mente. Como eu falei, pessoas com crise de ansiedade vão comer e aquilo vai mudar. Você pode mudar isso? Pode. Só que você tem que ter um entendimento que isso está te fazendo mal. Você tem que ter esse entendimento. Tem muitas pessoas que, infelizmente, se cortam. Porque algum dia aconteceu alguma coisa e ela se cortou e ela sentiu bem com aquilo. E quando ela faz aquilo, ela fala, opa, isso aqui tirou a minha mente daquele problema, me levou para um estado de êxtase, talvez, não sei, que eu nunca fiz, graças a Deus. E aquilo vira um comportamento, e depois desse comportamento vai virar um hábito. Tudo na nossa vida vai virar isso. Vai acontecer algo que vai nos levar a ter esse comportamento. Como eu falei, a Bíblia não relata a história de Saul. Só que para ele ter se escondido neste momento, algo aconteceu na vida dele em algum momento. Para ele ter esse comportamento. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver agora a história de um outro homem, que era parecido, mas muito diferente. 1 Samuel 17. Do versículo 32 ao 37. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao 37. Aqui é a história de Davi. Acho que todo mundo aqui já ouviu algum dia falar de Davi. Um homem muito baixo, mais ou menos 1,60 m, mas que era um gigante na batalha. Davi disse a Saul que ninguém te desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso, será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Davi tinha mais ou menos 17 anos. Mais ou menos, pode ser, a idade que Saul foi chamado. Saul foi chamado para se apresentar diante de um povo. Ele fez o quê? Se escondeu. Davi, praticamente com a mesma idade, foi chamado, ou foi chamado não, ele se colocou na posição de lutar contra um gigante. E quando falam para ele, Davi, calma, você é moço. O cara que você vai enfrentar, ou seja, o guerreiro que você vai enfrentar, ele luta desde a mocidade. Golias devia ter 30, 40 anos. E Davi era moço, 17 anos. Davi, esse homem praticamente cresceu lutando. Você não. Achavam isso. Só que Davi chega e fala o quê? Eu matei um leão, eu matei um urso. Então, vai ser da mesma maneira. A diferença de atitude dos dois. Provavelmente Saul correu de alguma situação. Davi não. Davi enfrentou a situação. Vamos botar aqui, como eu falei, momento de escola. Saul foi aquele que gaguejou. Davi foi aquele que foi lá, que nem leu de noite direito e apresentou melhor que todo mundo. Davi era esse que irritava a gente, que falava bem. Também no McDonald's tinha um menino lá, que a voz dele, gente,
era assim, igual a minha. Ou assim. Só que o Luiz, o nome dele é Luiz, grave no menino. Ele era ele falava muito bem. O pessoal gostava dele. Eu falava, esse menino é muito magrinho, não vai nada. Não. O Luiz, porque no McDonald's tem que girar por todas as situações, né? Todos os lugares de trabalho você tem que trabalhar. O Luiz comandava a cozinha melhor que gerente. Ele era muito bom. E quando eu entrei lá, eu falei, meu, esse cara é diferente, velho. Magrinho assim, ó, uma vozinha fininha, mas ele era muito top. Eu gostava de ficar na cozinha quando ele estava lá, porque ele era muito top, velho. Por que eu tô falando isso? Porque, diferente de mim, ele pode ter passado por situações e ele teve uma reação diferente da minha. A nossa vida é assim. Se você sofreu um trauma, dependendo desse trauma, você teve uma ação, gerou uma emoção esse trauma. Que essa emoção gera uma ação, e essa ação vai voltar lá, vai gerar um comportamento, que vai gerar um hábito, tudo na nossa vida. Se você começa a andar com uma pessoa que gagueja, você começa a gaguejar. Mas por quê? Por conta daquilo, repetir aquilo. Eu lembro que eu tinha um amigo chamado o Gaguinho, né? O apelido dele é Gaguinho, por quê? Gaguinho. E meu falou, Gedeon, você vai começar a gaguejar. Eu falei, mãe, não vou. Gente, eu tava em casa e comecei a gaguejar. Eu falei, mano, não é possível um negócio desse. Isso é fato. Então essas coisas na nossa vida podem acontecer e dá para mudar, dá. Mas eu e você temos que ter o entendimento. E aqui nós vamos ver, ter o entendimento. Tem pessoas que são como Saul, até hoje não sabem que sofreram um trauma e esse trauma te marcou. Tem pessoas que não acreditam que podem ser, um exemplo, um empresário, que podem ser um médico, que podem se formar um dia, por quê? Porque passou por alguma situação um dia e aquilo gerou algo dentro dela e aí já era, acabou. É aqui para trás, é daqui para trás. Tem pessoas que se sabotam. Quando começa a dar certo, você fala, não, mas isso aqui não sou eu. Para mim nada dá certo, aí procura um jeito de se sabotar para viver nesse ciclo vicioso de não, eu sou o cara que não dá certo, eu sou a pessoa que não dá certo. Mas quando começa a dar certo, você fala, não, não, que é isso aqui? Para mim nunca deu certo, aí se sabota para viver nesse ciclo vicioso de viver preso, ou seja, aquela pessoa que é sempre a coitada, por conta de um trauma. Saul não sabia, Davi sabia quem ele era. E aqui entra um versículo que nós vamos ler, parece na Bíblia muito rápido, mas ele soube qual era o problema, e por saber qual era o problema, ele foi buscar em Deus para resolver esse problema. Projeto da 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, por favor, Matias. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Para você entender, o livro de Crônicas, nessa parte, está passando por uma genealogia, e no meio dessa genealogia, a Bíblia para falar de um homem. 2 versículos depois, esquece ele. Versículo 9. Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe deu o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera me abençoastes e expandistes o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quem já fez o Instituto, fala amém. No Instituto tem uma parte de um livro que nós lemos sobre Jabez. O nome Jabez, como nós vimos, significa aquele que causa dor, ou que causará dor, ou alguém, ou a si mesmo. Jabez, ele soube, provavelmente, ele viu na caminhada dele, que o nome dele era esse. Ou eu vou causar dor a alguém, ou alguém vai causar dor em mim, ou eu mesmo vou causar dor em mim. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos saber, assim como Jabez, porque ele era uma pessoa que causava dor às pessoas, ou causaria a si, ou em algum momento em alguém. Ah, eu ando com ele, em algum momento eu vou te fazer mal. Seria isso, Jabez. Só que ele soube o que ele carregava, qual era o peso que ele carregava. Eu preciso mudar essa história. Foi a atitude de Jabez. Ele fez o quê? Ele foi buscar em Deus para mudar essa história. Eu e você precisamos saber qual foi o trauma que nós vivemos, que nos travou de uma certa maneira. Tem traumas de diferentes maneiras. Tem
meninos ou filhos e filhas tiveram um problema com seus pais, ou seja, o pai. Vou especificar o pai. E vai ter dificuldade para se relacionar com Deus. Quando alguém falar Deus é pai, ela vai travar. Por quê? Porque teve problema com seu pai. Quem aqui já assistiu aquele filme A Cabana? Top. Top, top, top. É como se fosse uma revisão de um filme. É muito top esse filme. E se você não assistiu, eu vou falar uma parte aqui para você entender. Tem um rapaz no filme que ele teve problema com o pai dele. O pai dele espancava ele. Ele teve problema com o pai dele, não se dava bem com o pai dele. E no filme, Deus aparece para ele. Só que Deus aparece para ele como uma mulher. Você fala, mas calma. Por que Deus apareceu para ele como uma mulher? Era uma senhora, né? Uma mulher, uma senhora. Porque se Deus aparecesse para ele como Deus, Pai, ele iria ter mais dificuldade de aceitar a Deus. Então Deus foi ali falando com ele, mostrando para ele algumas situações, até que ele pudesse aceitar Deus e assim depois entender que Deus era aquilo. Porque senão ele iria travar, porque ele já tinha problema com o pai dele. Então, toda e qualquer referência de pai na vida dele levaria ele ao pai natural, ou seja, aos traumas que ele viveu, e por isso ele barrava. Então eu e você temos que olhar para isso. Se você tem problema com seus pais, você vai ter problema com todo e qualquer tipo de pai. Já vi uma pessoa um dia que ela falou, eu chamava Deus de tudo, menos de pai. Mas por quê? Porque eu tive problema com meu pai. Então falar pai para mim era muito complicado. Até Deus tratar o meu coração, e um dia eu consegui, durante um culto, falar bem devagar e bem baixinho, pai. E quando ele falou pai, isso foi libertador para ele. Porque ali ele conseguiu romper o trauma que ele carregava do pai dele. Então tudo na nossa vida vai levar a isso. Por isso que eu coloquei aqui 2 homens que provavelmente viveram alguns traumas, mas Davi, no trauma dele, ele enfrentou, ele resolveu e virou um hábito bom. Qual foi o hábito? Davi nunca correu desde pequeno. Se veio um leão, ele lutou. Se veio um urso, ele lutou. E agora tem um gigante, eu vou lutar também. Um trauma desse poderia ter corrido, se escondido pro resto da vida. Saul se escondeu porque provavelmente passou por um trauma. Eu quero que você olhe para a sua vida. Como está a sua vida hoje? Não precisa levantar a mão, não precisa responder. Quando eu falo, nós vamos viver o melhor ano da sua vida, qual é o seu pensamento? Você acredita de verdade? Ou você duvida, ou você fala, os outros vão, eu não. Ah não, você vai ser grande, os outros vão, eu não. Ah não, sua família vai ser abençoada, Deus vai te abençoar, os outros vão, eu não. Se você tem esse tipo de pensamento, mostra que você teve um trauma. Esse trauma te levou a ter uma ação, uma emoção, um comportamento que virou um hábito. E até hoje você está preso. Você não acredita que Deus pode fazer algo na sua vida. Você não acredita que você, morando nesse lugar, ou morando no lugar onde você está, sendo uma pessoa que não estudou talvez, pode um dia chegar a ser grande. Porque já que ninguém foi, por que eu vou ser? Mas isso, você precisa olhar para a sua vida e enxergar assim como Jabez. Se o meu nome é de dor, se eu nasci com dores e minha mãe me deu um nome de dor, eu preciso mudar a situação. Se até hoje eu fui uma pessoa que causava dor para mim ou para as pessoas, eu não quero ser essa pessoa. Eu vou fazer o quê? Projeta de novo, Matias, o versículo 10. 1 Crônicas 4, 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição, ou seja, dores. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Mas por que foi assim com ele? Porque ele olhou para a vida dele. Ele reconheceu que havia um problema, que havia um ciclo vicioso na vida dele. E ele falou, Deus, muda a minha história. Então eu e você temos que fazer isso. Eu e você temos que olhar os traumas que vivemos. Para situações como eu falei. Se não fosse o instituto, talvez até hoje eu não tivesse coragem de falar assim. Porque eu travei quando pequeno. Eu lembro na escola, gente, tabuada não é de Deus não, velho. Então toda vez que tinha tabuada, era o momento das crianças dar risada de quem não sabia. E o que eu mais fazia em casa? Dava tabuada. Porque eu não queria ninguém rindo de mim na escola. Então quando a pessoa falava, fulano, papum,
Sou bom de tabuada. Por quê? Eu não queria ninguém rindo de mim de maneira nenhuma. Por conta de uma situação. Então era rápido assim, ó. Pra ninguém rir. Porque um dia alguém riu e isso me travou. Se não fosse o instituto, até hoje eu tava travado. Se você até hoje tem vergonha de se expor. Ah, eu quero ser, um exemplo, eu quero ser um CEO de uma empresa. Se você não consegue falar assim, nunca vai ser. Ah, eu quero ter um salário de 30 mil reais. Se você não consegue dar a sua opinião, se você não consegue contrariar as pessoas, você nunca vai ter um salário de 30 mil reais. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você trava com pequenas coisas, como vai ser quando vier grandes coisas? Então nós precisamos olhar para isso. Ah, não. Eu não consigo dar um passo. Eu não consigo sair daqui por conta de uma situação. Deus, eu enxerguei, eu lembrei daquele dia, naquela situação, naquele momento, aconteceu algo comigo. E daquele dia eu estou travado até hoje. Virou um hábito na minha vida, Pai. E eu preciso mudar esse hábito. Uma criança que fala palavrão, no momento é só um palavrão. E ela fala de novo, vai virar um comportamento. Esse comportamento vira um hábito. Aí, todas as vezes que acontecer determinada situação, fala um palavrão. Tudo é assim. E eu e você precisamos parar. Hoje o tema é receba força para alcançar lugares altos. Ou seja, precisamos quebrar um ciclo na nossa vida. Se você é o tipo de pessoa que você não se amedronta diante de um desafio, que você não para, que você não recua, glória a Deus. Mas olha para as outras situações. Por que eu estou falando isso? Porque o Bispo Robson trouxe uma coisa que nós nunca tínhamos olhado. Davi, ele era um gigante na batalha, mas Davi era muito pequeno em casa, na família. Isso mostra para mim e para você, talvez você é bom de um lado, mas tem problema de outro. Nós precisamos ser 100% em tudo. Deus precisa, como a pastora leu, né? Aqui. Quem anda carne, que viva pela carne. Quem anda espírito, que ande pelo espírito. Andar pelo espírito é falar, Deus, todos os meus traumas eu sei, os que eu não sei eu estou buscando no Senhor, me ajuda a quebrar. Eu quero romper, eu quero alcançar lugares altos. Tem muitas pessoas que têm até vontade de crescer ministerialmente, mas por determinadas situações falam, não, eu não vou. Eu não quero fazer. Por quê? Ah, porque eu acho que eu não dou conta. Porque falaram que eu sou incapaz, que eu sou um perdedor, que eu sou um fracassado, então não vai dar certo. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Mas para isso, precisamos olhar para o que vivemos até hoje, buscar no Senhor. Pai, muda isso na minha vida. Pai, muda a minha mente, muda o meu comportamento, muda o meu coração, Deus. Eu entendi hoje, os meus traumas têm me prendido e eu busco no Senhor, assim como Jabez. Quebra isso, Deus. Tenha misericórdia de mim e Deus vai fazer na nossa vida assim como fez na vida de Jabez. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.